Usar uma credencial de advogado para imputar falsamente o título de críticos criminosos e canalhas é fácil. Eu quero ver essa mesma instituição religiosa que gasta milhões de reais do dinheiro das coletas para fortalecer a sua assessoria jurídica de quase 1.000 advogados, pegar pelo menos 50% desse valor e contratar médicos e psicólogos para ajudar a Irmandade. Eu sou crítico da CCB e não me enquadro em nenhuma dessas atribuições que esse suposto advogado de rede social falou sobre os críticos. E tenho certeza que os demais canais também não. E cada um de nós carrega uma história triste. E resolvi gravar esse vídeo para compartilhar uma delas. São inúmeras, né? Por exemplo, um pseudo-cristão da CCB matou a minha Santíssima Mãe por causa de R$150. Esse crente na CCB só escapou da cadeia e das minhas mãos porque na época meus familiares, alguns deles eram vivos, né? E não quiseram que eu levasse na justiça, né? E nem fizesse justiça. Não estou falando no sentido de matar, né? Fazer mal. Ele cometeu 2 crimes: homicídio culposo e uso indevido da medicina. Eu vou contar a história para que vocês entendam. Se eu me emocionar, você não repara não, ok? Eu vou falar nesse vídeo da única pessoa que foi importante para mim nessa terra, minha Santíssima Mãe. Ok? Um minutinho. A história começa assim, ó. Quando eu vivia com a minha família, eu costumava sempre participar das reuniões de jovens e menores, onde ali o cooperador de jovens, os domingos de manhã, iniciava às 9h30, ele sempre pregava contra o aparelho de televisão. Sempre. Ele falava que o crente não podia ter um aparelho desse em casa e que se falecesse em frente dele ia direto para o inferno, entrava em condenação eterna, enfim, vocês sabem como que é, né? Vamos, queridos. Os anos foi passando e eu comecei a passar algumas provas na qual eu tenho certeza que a maioria dos seres humanos não suportariam.
Eu não vou descrever aqui porque é a minha vida particular. Não vou dar esse gosto. Então, depois de passar um certo sofrimento, né, as provações de fogo, eu fiquei revoltado. Aí ia lá nessa tal de reunião de jovens e via, né, o cooperador pregando contra a TV. Aí o que eu fiz? Naquela época, eu já era um atalaia. E o que aconteceu? Eu resolvi investigar a vida daquele cooperador. Segui ele, descobri onde era a sua casa e fiquei vigiando. Adivinha o que eu descobri? Que aquele homem que subia em cima de um púlpito e pregava contra a televisão tinha uma quadrada enorme na sala da sua casa. E ficava lá, na sala, assistindo, sem camisa, sabe? Igual pessoas mundanas. Eu descobri isso, mas não saí espalhando para a Irmandade, sabe? Comentei só em casa. Comentei com meu pai e com a minha mãe. Na época, meu pai é um crente fanático, falou assim: se ele tem esse aparelho, ele vai dar conta para Deus. Eu falei: meu pai, ele tem um aparelho de televisão e prega para nós, não pode ter. Ah, entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus, ora por ele. Vamos, queridos, eu me revoltei e resolvi quebrar uma das regras da CCB, que é o uso de aparelho de televisão. Aí aconteceu, eu comprei essa TV aqui, ó. Essa TV tem mais de 30 anos, hein? Dá uma olhada aqui. Aguarda energia. Acender, quer ver? Vira aí. Que eu testei ela agora há pouco. Então, depois que eu comprei esse aparelho, é uma TV portátil de 5 polegadas, preta e branca. Depois que eu comprei esse aparelho e coloquei dentro de casa, meu pai começou a fazer guerra contra mim. Era discussão todo dia. Ele chegava do trabalho já puxando briga. Ele falava assim, via eu assistindo, né? Falava assim: não é certo você colocar esse aparelho dentro de casa. Isso aí é um instrumento do diabo. Só tem o que não presta. Só prostituição. Olha a CCB do Brasil que meu pai falava da televisão. Vocês usando ela, né? Agora, é que vocês vieram atrás do dinheiro e para não perder membros, né? Então, meus queridos, todo dia discussão. Até que chegou uma vez que eu discuti com meu pai por causa desse aparelho. A discussão ficou acalorada. Eu falei umas coisas que ele não gostou. Resultado: meu pai chamou, fico até com vergonha de falar isso, meu Deus do céu, chamou a polícia e me jogou para fora de casa. Fiquei 2 dias morando na rua. Depois consegui ficar em alguns lugares morando de favor. Eu não vou descrever aqui porque é humilhação. Então, meus queridos, quem cuidava da minha Santíssima Mãe, de todos os meus irmãos, era eu. Eu lembro quando eu andava com ela na rua, ela falava assim para mim. Ela falava assim: Rafael, meu filho, eu me sinto como uma criança perto de você. Por quê? Porque eu sempre protegi a minha mãe. Aí aconteceu, eu tive que sair de casa. Só um minutinho.
Viu o CCB do Brás? Por causa da doutrina de televisão de vocês, eu fui expulso de casa. E isso não vai ficar de graça, não. Tá? Não é ameaça. Tá? É justiça. Todos os dias eu oro a Deus para fazer justiça na minha vida. Por causa das coisas que vocês fizeram. Acredito que eu e a Irmandade, né? Muita gente passou por isso também. Teve gente aí que perdeu a liberdade litúrgica nos cultos. Outros que faleceram em frente desse aparelho. O ministério fez questão de condenar, falando que foi para o inferno, enfim. Então, meus queridos, a minha Santíssima Mãe perdeu o filho que mais zelava pelo bem-estar dela. Aí aconteceu um barulho de moto aqui. Ao inimigo para lutar contra esse santo vídeo. Aí aconteceu. Eu saí de casa. Tomei rumo ignorado. Morei, ó, vocês têm uma ideia. Morei até em assentamento sem terra. Olha, não vou entrar em detalhes. Morei em um cômodo só, de favor, ó. Vamos, queridos. Quando foi no ano de 2003, minha Santíssima Mãe passou mal e precisou ser hospitalizada. Aí os médicos fizeram um exame, né, no coração dela, e após esse exame, o médico, né, chegou para ela e falou assim, um exame na mão. Isso no ano de 2003. Falou assim para minha Santíssima Mãe. Eu chamo ela de Santíssima porque para mim ela sempre vai ser uma santa. Ok? E aí aconteceu. O médico falou assim para ela. Falou diretamente. A senhora vai morrer. O exame aqui está dizendo que a senhora vai morrer. Minha mãe, né, triste. Aí ele falou assim, mas só que se a senhora ficar em repouso, a senhora ainda tem alguns anos de vida. Aí, meus queridos, aconteceu. Minha mãe, né, aceitou aquela recomendação médica e começou a ficar em repouso, né? Não fazia esforço físico, enfim, era um pouquinho, gente. Aí o meu pai pegou e, quando foi congregar, pediu para que o cooperador, né, da nossa comum anunciasse a situação da minha mãe para a Irmandade, né, e pedisse oração. E o cooperador, né, muita gente boa, acatou. Lá no culto ele falou, ó, a nossa irmã está desenganada nos médicos e pede as nossas orações. Então, meus queridos, o cooperador ele fez a parte dele. Só que no meio daquela irmandade tinha um crente da CCB que ele era farmacêutico e tinha farmácia próximo da casa da minha Santíssima Mãe. Aí, sem a presença dos filhos, né? Só minha mãe, meu pai trabalhando, ele foi lá fazer uma visita para ela. Ele ficou sabendo, né, que ela estava enferma, aí foi lá fazer uma visita. Eu sei dessas informações porque os vizinhos comentaram comigo. Então, meus queridos, você não sabe como que eu estou aqui nesse exato momento, ok? Vontade de chorar. Aí o crente da CCB foi lá fazer uma visita para minha mãe. Aí, segundo que os vizinhos me passaram, né, que ela também comentou com eles lá, aí ele falou assim para ela, a irmã está desenganada dos médicos, e eu tenho um remédio aqui que vai te ajudar, que vai te curar. Aí ela, minha mãe, meus queridos, minha Santíssima Mãe, ela era uma pessoa simples, humilde, analfabeta, sem instrução. Okay? Era eu que orientava ela nas coisas ali, para não levar golpe. Aí
Minha mãe falou, qual que é? Aí ele mostrou uma garrafa para ela. Ela falou, quanto custa? Aí ele, R$ 150. O nome do remédio? Homeopático. Detalhes. Não é esse mesmo remédio homeopático que é vendido por aí. Esse falso cristão da CCB, falso cristão que mais tem nessa igreja, né? mais de 90% é tudo falso cristão, nenhuma de Deus. Aí, esse remédio, o conteúdo que estava dentro daquela garrafa, que dizia homeopático, ele mesmo fabricava na farmácia dele. Ele colocava um monte de substância ali dentro. Aí, meus queridos, minha Santíssima Mãe comprou o remédio desse falso cristão da CCB na sexta-feira e tomou um pouco. Sexta, sábado, quando foi na madrugada de sábado para domingo, o coração dela parou, só um minutinho. Ela foi socorrida e deu um infarto nela. Quando os médicos trouxeram de volta, veio o segundo, e depois do segundo, a minha Santíssima Mãe faleceu. Vamos ver isso. Quer dizer, eu perdi a minha Santíssima Mãe por causa de um crente dessa igreja. Aí, meus queridos, além de eu ter que suportar essa dor terrível, ainda a história não para aí. Ainda eu tive que ser humilhado por um ancião da CCB. Então, minha mãe faleceu? Minha mãe faleceu? Não. Deus recolheu a minha Santíssima Mãe. Santíssima. A minha Santíssima Mãe sempre será muito mais santa que esses anciões da CCB, nepotista, estelionatários, beberrões, cumilhões. Vou ficar quieto aqui. Então, meus queridos, aí aconteceu. Naquela época, eu tinha uma caderneta, que eu conhecia todos os anciões aqui do interior de São Paulo e tinha um número do telefone deles. Aí minha Santíssima Mãe faleceu. Aí, no velório dela, nenhum ancião apareceu. Eu achei estranho, né? Aí fui lá no orelhão público e liguei para um ancião. Eu não vou citar o nome dele aqui, melhor não, mas o certo era eu descer a lenha nesse infeliz, mas tudo bem. Aí, meus queridos, eu liguei para um ancião. Deus recolheu a minha mãe, ela era uma serva de Deus, já passa das 5 da tarde, tem como o irmão vir atender o velório dela? Adivinha a resposta desse infeliz? Irmão Rafael, não tem como eu ir atender o velório da sua mãe. Falei, por quê? Presta atenção, meus queridos. A resposta dele. Ele falou assim, ligaram para mim aqui, falando que a sua mãe, ela faleceu com o vício do cigarro. E de acordo com a nossa doutrina, a alma dela entrou em condenação eterna, porque viciado não entra no reino dos céus. Quer dizer, o ancião da CCB se negou a atender o velório da minha Santíssima Mãe, maculando a imagem dela, a memória da minha Santíssima Mãe. Aí, meus queridos, eu tenho que ser justo aqui nas minhas afirmações,
eu peguei e liguei para um cooperador da minha comum, explicando a situação. Em ato de desespero, eu liguei para ele, porque ele é muito gente boa, né? Aí ele falou assim para mim, pelo telefone: falou, irmão Rafael, fique em paz. Daqui tantos minutos eu vou estar aí no velório atendendo o velório da sua mãe. Vamos, queridos, ele veio, ó, um cooperador, ele fala de adulto noite, né? Foi lá, no lugar do ancião, ele foi lá e atendeu o velório da minha Santíssima Mãe. Esse cooperador da CCB, há mais ou menos uns 2 anos atrás, ele foi ordenado para o cargo de ancião. Esse merece. Ele tem o meu respeito. Ok? Agora, esses outros anciões da CCB vai pagar caro. Ok? Por ter me humilhado no velório da minha mãe. Eu não estou conseguindo nem raciocinar direito aqui. Então, meus queridos, nos últimos dias da minha Santíssima Mãe, ela foi vítima de 2 coisas. De um falso cristão da CCB, né, que queria ganhar em cima da enfermidade dela, e de um ancião que faz parte de uma hierarquia ministerial de anciões metidos à besta, né? E agora no púlpito, ó, viu, anciões da CCB, agora no púlpito do Atalaia vocês vão pagar caro. Não é vingança não, okay? É justiça. Vocês não esperavam por isso aqui, né? Vocês não contavam com o advento da internet, canais de críticos. Tem pessoas por aí falando que eu pego pesado com vocês. Pego mesmo, ok? Eu vou ser igual o Chacrinha. Vocês vão ter que me suportar até eu morrer. Vocês vão pagar tudo que vocês fizeram de mal para nós. Tem outras situações aí, meus queridos, que anciões da CCB tentaram me destruir, ok? Usaram do púlpito para tentar me destruir. Eu não vou falar aqui, né? Então é isso aí, tá bom, meus queridos? Sem condições de prosseguir.